Estamos aqui na comarca do Fórum de Três Marias, onde está acontecendo o julgamento de Tereza Cristina, mãe do menino Otávio César, que foi brutalmente assassinado no ano de 2012. A criança tinha apenas 4 anos quando o crime aconteceu. O padrasto Alberto Júnior foi condenado a 17 anos de prisão pelo envolvimento no assassinato da criança. O crime aconteceu na cidade de Três Marias. Doutor, Tereza Cristina teve envolvimento no homicídio do próprio filho? Absolutamente. Em todas as ocasiões em que ele foi violentado dentro de casa, e de forma bárbara, de forma cruel, chegando mesmo a ser assassinado, a Tereza estava ausente e aquele que a justiça reconheceu como sendo o autor desse crime foi exatamente aquele que foi julgado dias passados e recebeu uma reprimenda de 17 anos e 2 meses de reclusão. Ok, ela poderia ter evitado o homicídio do próprio filho? Olha, na verdade, a mulher, quando ela sai para trabalhar, ela deixando a criança em casa, aos cuidados de alguém, principalmente se tratando daquele que também era pai de um filho dela, existia confiança da parte dela em relação aos melhores procedimentos. No entanto, ela foi traída pela confiança daquela pessoa e no episódio do dia 13, quando ele foi violentado e levado para o Hospital João 23 de Belo Horizonte, já era prenúncio de que algo pior iria acontecer, como de fato no dia 18, essa criança foi barbaramente espancada e a Tereza se encontrava ausente porque saiu para trabalhar às 8 horas da manhã, só chegando em casa às 23 horas, quando tudo já tinha acontecido. Ela não conhecia o temperamento do próprio marido? Olha, a questão de temperamento varia muito, porque principalmente o padrasto, quando ele está diante da mãe, o tratamento para o filho dela com o outro é um tratamento aparentemente harmonioso, mas na ausência a violência ela se perfaz em todos os momentos e realmente o que aconteceu com essa criança é um crime bárbaro, um crime que comoveu a sociedade de Três Marias e acho que o julgamento que foi realizado na semana passada mostrou realmente a face do verdadeiro assassino e no caso de hoje, se ela vier a ser condenada, eu acredito que nós teremos e haveremos de recorrer ao Tribunal de Justiça e até mesmo Brasília, porque se ela estava ausente e a criança foi violentada, o que ela poderia fazer? Até porque violentada durante o dia, por volta de 16h30, 17 horas, ela chegou em casa voltando do trabalho, já cansada das atividades diárias, por volta de 23 horas, e diz então o cidadão que teria caído um carrinho de um outro bebê por sobre a pessoa daquele que seria a vítima, que é o tal. Mas isso é um absurdo. A criança ficou realmente muito machucada, muito violentada, e o promotor de justiça dessa comarca fez muito bem em proceder à denúncia da forma como ele fez e pedir a condenação com toda a justiça do padrasto da criança. Doutor, só mais uma última pergunta. Em algum momento ela chegou a suspeitar dessa versão apresentada pelo padrasto? Sem dúvida nenhuma. Ela suspeitava, mas ela era também por ele ameaçada e estimulada a acreditar que aquilo que ele disse que era verdade. Porque imagine o senhor e a sociedade Três Marias, uma criança de 4 anos de idade, já bem orientada pela mãe, para sentar um vaso e cair, e ter o rosto todo machucado, de ter as costas todas arranhadas, com sinal de esganadura, essa queda é uma queda inaceitável. Então a justiça daqui agiu bem, os jurados agiram com total correção, o juiz trabalhou muito, o promotor de justiça, doutor Zé Antônio, é um excepcional promotor de justiça e com certeza hoje nós teremos sim a situação que irá, acreditamos nós, beneficiar a Tereza, que é também uma vítima, não só do primeiro marido que ela teve, o namorado, o amante, e desse outro agora, que além de ter maltratado muito a Tereza, segundo consta nos autos, seria usuário de droga e agressor da mulher e também da criança que veio a falecer. Boa tarde aos telespectadores, aí, aos ouvintes. Desde o início, a minha denúncia assinada por mim, ela foi no sentido de que tanto Alberto quanto Tereza foram os responsáveis pela morte da criança Otávio. Chega a ser um crime chocante devido à idade da criança. Não somente pela idade, mas pela forma com que ele foi cometido, pelos requintes de crueldade, né? Otávio foi torturado, Otávio foi massacrado, ele sofreu muito durante vários dias. Não foi um crime cometido mediante um ato só. Foi um crime cometido mediante várias condutas e que, ao final, diante do grave quadro de estado de saúde do Otávio, ele veio a não aguentar mais e falecer. E poderia ter sido evitado pela mãe devido aos tratos que a criança já recebia. Qualquer um deles, né? Se não tivessem impacto,
né, entre eles, para matar Otávio, qualquer um deles poderia ter evitado, mas eles foram também responsáveis diretamente pela conduta que acabou culminando na morte do Otávio. A promotoria tenta buscar uma pena semelhante à do Alberto Júnior, 17 anos e 2 meses de prisão? Eu sempre procuro evitar falar em pena, Sérgio, porque o quantum, né, da pena é fixado pelo juiz. A mim, cabe trazer aos jurados todas as informações para que eles possam decidir com a convicção e depois, se condenado, a pena vai ser fixada pelo juiz monocrático. É lógico que a gente pretende que eles sejam condenados da mesma forma, porque tiveram, para mim, o mesmo grau de responsabilidade nos atos.